cravos com a cruz, esta que vocês estão vendo. E Diácono Marinho e nosso irmão Alberto estiveram aqui ontem, colocaram aí ela no lugar. Aí essa semana a gente vai dar um polimentozinho nela. E só para que vocês saibam e percebam, meus irmãos, que Deus escuta nossas orações, viu, Silene? Deus escuta nossas orações. Deus está com os ouvidos dele abertos para as orações que nós fazemos aqui nesta casa. Por isso, abra a sua boca, abra a sua boca. O que é que você está precisando? Se for para a glória de Deus, peça em nome de Jesus. Porque o nosso Pai é um Pai bondoso e misericordioso e generoso para atender os nossos pedidos. Amém, meus irmãos? Dito isto, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 10. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus, capítulo 10. Pedi que o diácono Davidson faça a leitura do verso 24 até o verso 33. Mateus 10, do verso 24 até o verso 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pode orar por nós, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por ser presente em nossas vidas, Pai, por nos trazer, Senhor, a alegria de te servir e de estar na tua casa. Abençoa-nos, Pai, nessa noite mais uma vez, através da tua palavra e através do teu servo. Que o Senhor nos abençoe e que traga a palavra ao nosso coração, que possamos ser cheios do Espírito e orientados segundo a tua vontade, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos em uma série de mensagens acerca desse que é o segundo grande discurso de Jesus que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus. Eu disse aos irmãos que o contexto desse discurso é porque quando Jesus olha para aquelas pessoas indo de um lado para outro, Jesus disse que aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Então, naquele momento, Jesus se volta para os seus discípulos, aqueles apóstolos, e diz: olha, a seara é muito grande, mas os trabalhadores, esses são poucos. Por isso, no começo do capítulo 10, Jesus, dos versículos 1 até o versículo 4, Jesus escolhe 12 homens, dentre aqueles muitos que andavam com ele. E aqueles 12 homens, Jesus chamou-os de apóstolos. E não apenas isso, meus irmãos, Jesus também revestiu aqueles homens de autoridade e de poder. Autoridade para pregar a palavra de Deus. E poder dado pelo Espírito Santo, para realizar sinais e milagres tais quais o nosso Senhor Jesus Cristo também os fez. Depois disso, Jesus comissiona aqueles homens para seguirem uma missão. Foi isso que nós vimos do versículo 5 até o versículo 15.
Quando Jesus dá uma missão para aqueles homens, ele disse: olha, vocês precisam alcançar primeiro as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, aqueles judeus que ainda não conheciam a Jesus Cristo. E quando aqueles homens encontrassem esses judeus, os apóstolos tinham uma mensagem para dizer para aqueles judeus. E que mensagem era essa? De que o reino dos céus já havia sido inaugurado, meus irmãos. Quando Jesus encarnou, quando Jesus se fez semelhante a homem, igual a mim e a você, Jesus inaugurou o reino dos céus. Só que diferente do que os judeus esperavam, o reino dos céus não era um reino visível, é um reino invisível. E Jesus inaugura esse reino. E aqueles apóstolos tinham uma mensagem de arrependimento, Francisco. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O rei já havia chegado. E eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Depois Jesus Cristo disse: olha, vocês precisam percorrer cidades, vilarejos, aldeias, inclusive vocês precisam ir de casa em casa, anunciando esse evangelho, essa mensagem de arrependimento. Mas Jesus disse para eles: Cícera, cuidado, porque nem todos vão querer ouvir essas palavras, nem todos vão querer receber vocês em suas casas. E quando essas pessoas não quiserem receber vocês, tire a poeira dos seus sapatos, das suas sandálias, porque a paz retornará para vocês e não ficará sobre aquela casa. Difícil, meus irmãos, porque eu falei na última mensagem que esses discípulos estavam em um campo minado, muito difícil, tão difícil, que Jesus disse, a partir do versículo 17 até o versículo 23, que foi o que nós vimos pela última vez: eu estou mandando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Nós sabemos a fragilidade das ovelhas, nós sabemos como é difícil uma ovelha sobreviver sozinha. É por isso que uma ovelha precisa de um pastor. A ovelha segue a voz do seu pastor. E eu disse isso, que se nós somos ovelhas, nós também precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Difícil, meus irmãos. Ovelhas andando em meio a lobos. E Jesus vai dizer, inclusive, que havia ali homens maus. E ele divide aqueles homens maus em 3 categorias. Primeiro, os religiosos que perseguiram a Jesus e também perseguiriam os seus discípulos. A segunda classe de homens, que seriam as autoridades. E as autoridades perseguiram, Roma perseguiu Jesus. Também perseguiu os seus discípulos. Mas finalmente, até mesmo os da família seriam aqueles perseguidores, aquelas pessoas difíceis de lidar. O texto inclusive vai dizer que vai chegar o momento, e já chegou, de você encontrar pai matando filho e filho matando pai. Já chegou isso, meus irmãos. Infelizmente nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito complicados. Mas ainda assim Jesus vai dizer: olha, e não se preocupem com o que vocês vão falar, ou do jeito como vocês vão falar, porque é o Espírito Santo que habita em vocês, que falará no lugar de vocês. A única coisa que Jesus requer de nós é que a gente abra a nossa boca, permita que o Espírito Santo use os seus dons e talentos para que você anuncie a mensagem do Evangelho. No poder do Espírito Santo. É por isso que é tão importante sermos cheios do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas. E diante de uma mensagem tão complicada, meus irmãos, agora Jesus vai nos dar algumas palavras de encorajamento. Aí talvez alguém vai dizer: glória a Deus, pastor, até que enfim. Porque todos nós precisamos de palavras de encorajamento, meus irmãos. Porque vivendo num mundo que é tão hostil ao Evangelho, vivendo em um mundo que não ouve, não quer escutar as palavras que estão na nossa Bíblia, as palavras de Deus, nós precisamos sim de doses de encorajamento, irmã Dorinha, todos os dias.
para que a gente continue pregando a palavra de Deus, para que a gente continue anunciando as boas novas do Evangelho. E ninguém melhor do que Jesus, porque ninguém mais do que Ele entende de perseguição. E aí, desse versículo 24 até o versículo 33, meus irmãos, por 3 vezes, Jesus vai dizer para os seus discípulos: não tenham medo. Não tenham medo. Preguem a palavra. Mas a perseguição, pastor, não se preocupem. Paulo já havia dito a Timóteo, 2 Timóteo 3,12: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então, perseguição na minha e na sua vida não é novidade. Faz parte do cristianismo. E aquele que nunca foi perseguido por causa do Evangelho, tem algum problema aí, gente. Ou você ainda não se rendeu totalmente a Cristo, ou você ainda não está sendo sal e luz nesse mundo. 3 não tenham medo nesse texto. São esses 3 não tenham medo que nós vamos trabalhar nessa noite, meus irmãos. Primeiramente, não tenham medo da perseguição. Versículo 24, inclusive, Jesus vai dizer que o discípulo, ele não está acima do seu mestre. E é interessante, meus irmãos, que quem já saiu da escola, ou quem já passou pela escola, sabe que os nossos professores, para nós, alunos, eles sempre serão os nossos mestres. Para quem passou pelo seminário também funciona do mesmo jeito. Para os alunos da escola bíblica dominical, funciona da mesma forma, meus irmãos. O discípulo não está acima do seu mestre. E Jesus complementa dizendo: e nem o servo está acima do seu Senhor. E qual é então o princípio que nós entendemos aqui? É que por mais que um discípulo ele se destaque no meio da sua turma, ele nunca vai se considerar acima do seu mestre. É assim que funciona, meus irmãos. O discípulo, por mais que ele se prepare, é evidente que uma vez ou outra isso acontece, ou melhor, muitas vezes isso acontece. Quando o discípulo se prepara mais, se dedica mais do que o seu mestre. Mas ainda assim, aquele discípulo vai entender que se ele hoje se tornou também um mestre, é porque primeiramente ele teve um mestre que o ensinou. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: e nem o servo está acima do seu Senhor. Porque lembre que naquele momento, mesmo que um servo ele se tornasse livre, mesmo que um escravo se tornasse livre, ele jamais seria maior do que o seu Senhor. E o princípio aqui, meus irmãos, é o mesmo. Mesmo liberto, aquele escravo nunca seria maior do que o seu Senhor. Tanto que Jesus complementa dizendo: olha, o dono da casa, ele também tem ali os da sua família. Mas aqueles da família nunca serão maiores do que o dono da casa. Não é assim que funciona? Pais e mães aqui, por mais que vocês amem os seus filhos, mas vocês permitem que os seus filhos mandem em vocês dentro da sua casa? O princípio não é esse, meus irmãos. E é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Olha, o mestre, o Senhor, o dono da casa, se ele próprio foi perseguido, se ele próprio sofreu na pele essa perseguição, por que é que o discípulo ou o servo serão tratados de forma diferente? Se perseguiram a Jesus, meus irmãos, nos perseguirão também. E eu fiz uma pergunta domingo passado: quem já sofreu hostilidade aqui por causa do Evangelho? E eu sei que muita gente aqui já recebeu essa hostilidade, já ficou assim, percebendo que tinha pessoas de cara feia para a gente, porque nós somos discípulos de Cristo, pessoas que de certa forma não entendem porque é que nós somos discípulos do nosso Mestre e nós reconhecemos a autoridade do nosso Senhor.
E Jesus vai dizer, inclusive, se chamam de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os da sua família. Portanto, meus irmãos, cristianismo, esse cristianismo Nutella que tem sido pregado aí fora, esse cristianismo ele não existe. Porque como Paulo disse a Timóteo, se você vive piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido inevitavelmente. Se você vive para a glória de Deus, você vai ser perseguido. Se você vive conforme os princípios da Bíblia Sagrada, você vai ser perseguido. Isso não é opção, isso é uma regra. Mas talvez você esteja vivendo como aqueles lobos que Jesus disse que mandaria as ovelhas. E se você vive feito lobo, certamente você não vai ser perseguido, você não vai ser nem incomodado. Percebam, se chamaram Jesus de Beelzebul. E é interessante, meus irmãos, que os fariseus, os religiosos daquela época diziam que Jesus expulsava demônios no nome de Beelzebul. E nós sabemos que Beelzebul é um dos nomes dados ao diabo, a Satanás, ao capiroto, ao coisa ruim, ao sem futuro, ao mentiroso, ao pai da mentira. E pode arrumar mais nome aí para ele. Tudo que for de ruim. No Antigo Testamento tinha ali um Deus chamado Bel. Existe até um livro apócrifo, Bel e o Dragão. Mas certamente os fariseus não estavam usando esse livro apócrifo de jeito nenhum. O que aqueles fariseus, aqueles religiosos da época estavam dizendo era que Jesus expulsava demônios no poder de Satanás. E melhor, que Jesus era o próprio Satanás. Pergunta, meus irmãos, Jesus Cristo disse que era filho de quem mesmo? Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que se encarnou, que se fez homem. E aqueles fariseus não queriam admitir essa condição, porque eles não assumiam publicamente, eles não aceitavam em seus corações que Jesus Cristo era o Messias esperado. Por isso eles mentiam, dizendo que Jesus Cristo expulsava demônios no poder de Beelzebul. Oh, meus irmãos, o que nós temos visto hoje em dia, são pessoas difamando o nome de Jesus, dizendo tantas coisas horríveis de Jesus que, sinceramente, eu tenho vergonha de falar isso. Pessoas que humilham ou tentam humilhar o nosso Senhor, mal sabem eles que essa perseguição é em vão. É em vão. O que nos cabe, porque se somos discípulos de Cristo, e se Cristo foi perseguido, nós seremos também. Isso não tem o que dizer. Isso é inevitável. Mas se tem algo que nos conforta e nos consola, é sabermos, como diz no versículo 26, não tenham medo. Não tenham medo desta perseguição. Não retrocedam, não voltem atrás, não neguem o nome de Jesus, mesmo diante da perseguição. Jesus Cristo disse àqueles discípulos: olha, não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não há nada oculto que não venha a ser conhecido. O que esses que perseguem-nos precisam saber é que existe um juízo preparado para essas pessoas. E se por um lado, meus irmãos, nós sabemos que existe um juízo preparado para os nossos perseguidores, por outro lado, nós temos o dever, como cristãos que somos, de dizer para essas pessoas: ei, entrega a tua vida a Jesus, porque o fim das coisas, o fim dos tempos está chegando. Jesus está voltando pela segunda e última vez, e aqueles que não se arrependerem sinceramente não serão salvos. E nós temos, meus irmãos, essa verdade em nossos corações. Nós conhecemos a palavra de Jesus. Ele já nos disse isso através da Bíblia Sagrada. E nós precisamos anunciar isso para aqueles que ainda não conhecem. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui, sabe daquele navio de piratas, que eles colocam aquela pessoa na prancha, e quando chega lá no fundo do mar tem um monte de tubarões.
E aquela pessoa vai caminhando naquela prancha, sabendo ela que quando acabar aquela caminhada, ela vai cair na água e os tubarões vão comer essa pessoa e ela vai morrer. E da mesma forma, meus irmãos, tem pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, mas você conhece a palavra que pode salvar aquela pessoa. Por isso, abra a sua boca, anuncie essa mensagem. Não tenham medo desta perseguição, ainda que seja difícil, mas você tem o poder dado pelo Espírito Santo, a autoridade para pregar a palavra. Pregue a palavra, não tenham medo dessa perseguição. Jesus vai dizer isso para eles, e certamente isso é para mim e para você nessa noite. Olha, aquilo que eu digo às escuras para vocês precisam anunciar isso às claras, e aquilo que eu tenho sussurrado nos seus ouvidos, subam nos telhados e anunciem. Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse que nós recebemos um espírito de ousadia, não foi de covardia. Por isso nós precisamos pregar esta palavra, nós precisamos anunciar o Salvador, o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, aquele que João disse em João 3,16, que todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. E você pode dizer isso, e você deve dizer isso, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, mas você, como um discípulo de Cristo, como um servo de Deus, você precisa anunciar essa mensagem em detrimento das perseguições. Por isso, em primeiro lugar nessa noite, não tenham medo das perseguições. Amém? Mas há um segundo não tenha medo aqui nesse texto. Versículo 28. E eu vou simplificar dizendo: não tenha medo dos perseguidores. Se em primeiro lugar nós não precisamos temer as perseguições, nós também não precisamos, em segundo lugar, temer os perseguidores. E veja, meus irmãos, que os homens, Jesus já havia dito isso nesse texto, os homens são como lobos violentos. E nós sabemos, meus irmãos, que o homem, ele se acha maior do que Deus. Alguns homens. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós lembramos de Nimrod, quando ele quis construir lá uma escadaria, uma espécie de uma escadaria, e ele queria chegar no céu, uma torre, onde ele queria chegar no céu, um zigurate, e ele queria chegar no céu, ele queria ser igual a Deus, e Deus não permitiu aquilo. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história, nós percebemos que os homens tentam fazer coisas grandiosas. Vocês lembram? 1940 Segunda Guerra Mundial, 45, quando o homem lançou a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, e naquela primeira bomba morreram 80 mil pessoas, naquela segunda bomba morreram 40 mil pessoas, e aqueles homens que foram dotados de inteligência por Deus, estavam usando essa inteligência para matar pessoas inocentes. Em 1969, o homem, pelo menos ao que tudo indica, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Neil Armstrong. A inteligência que Deus deu para o homem, e o homem muitas vezes, meus irmãos, se acha maior do que Deus. Recentemente nós vimos aquele mini submarino que queria lá, o pessoal queria ver lá os destroços daquele navio Titanic, e infelizmente aquelas 5 pessoas morreram. Ao que tudo indica, morreram porque parece que aquele mini submarino implodiu dentro do mar. Tanta inteligência que Deus deu para os homens, meus irmãos, mas parece que os homens não aprendem e querem ser maiores do que Deus, e querem se tornar maiores do que o Criador do universo. E Deus está ali, Cristo está nos dizendo nessa noite: mas vocês não precisam ter medo dos homens, não tenham medo dos perseguidores. Para a gente nem sair muito desse Novo Testamento, meus irmãos,
eu queria lembrar vocês de homens que perseguiram cristãos durante aqui a história da igreja. Lembrando de Paulo, sim, o apóstolo Paulo, que de perseguidor se tornou perseguido. Nós lembramos também daquele imperador romano Nero, que foi responsável pela morte de Paulo, que mandou incendiar uma boa parte de Roma, e para que a culpa não recaísse sobre ele, ele colocou a culpa em cima de quem? Dos cristãos. O que dizer então do imperador Domiciano, do imperador Trajano, do imperador Adriano, do imperador Diocleciano, homens que perseguiram cristãos ali no primeiro, segundo, terceiro século, quarto século, e esses homens continuavam perseguindo cristãos. Olhe para a história e veja Mao Tse-tung na China, que matou tantos cristãos. E você vai lembrando de homens maus, Hitler e tantos outros homens. Recentemente o Estado Islâmico matando tantos cristãos no Oriente Médio. E a gente fica pensando, e Jesus está dizendo: olha, não tenham medo dos perseguidores. Mas há um propósito nisso, meus irmãos. Veja na sua Bíblia, o versículo 28, e Jesus vai dizer: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Nós não precisamos temer os homens, meus irmãos, porque nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege. Precisa ter medo dos homens não, meus irmãos. Nós precisamos sim ter medo de Deus, porque Deus sim tem poder para lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. É bem verdade que quando nós olhamos para a nossa Bíblia, nós lembramos de homens como o Faraó, que teve o seu coração endurecido, e que quando se deparou com Moisés, debaixo da autoridade de Deus, das ordens de Deus, quando Moisés disse, Deus disse que era para o meu povo, o povo dele, ir para o deserto, louvar a ele, cultuar a ele, e Faraó endureceu o seu coração, porque o que Faraó pensava, lendo Alberto, é que os deuses, entre aspas, os deuses do Egito, eram mais fortes do que o próprio Deus do universo. O próprio Faraó se achava o Deus encarnado. Aí Deus começou a lançar aquelas pragas, praga após praga, praga após praga, e Deus foi humilhando os deuses do Egito, a tal ponto que o Faraó precisou se submeter à vontade de Deus e dizer: Moisés, leva o povo de Deus para lá, que eu não aguento mais. E Deus humilhou os deuses do Egito, e Deus humilhou o próprio Faraó. Mas não precisamos temer os homens, meus irmãos. Não precisa negar a sua fé aí fora. Não precisa negar para as pessoas que você é um cristão, que você é uma cristã. Porque ainda que a perseguição venha, ainda que homens e mulheres se levantem contra você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meus irmãos. Tenha medo dos homens não. Eles, aliás, o maligno, ele só pode ir até onde Deus permite. Lembram de Jó? Satanás só tocou Jó até onde Deus permitiu. E se Deus não permitir, o maligno ele não toca na sua vida. E se Deus não quiser, o mal não chega à sua casa. E se Deus não quiser, nada de ruim acontecerá na sua vida. Mas ainda que Deus permita, o mal ele é limitado, meus irmãos. Os homens maus eles só vão até onde o nosso Deus deixar. Por isso, descanse o seu coração em Deus. Não esmoreçam diante da necessidade de pregar o Evangelho. Há pessoas aí fora que precisam desesperadamente ouvir essa mensagem de esperança. Você e eu somos missionários nessa terra, somos peregrinos aqui. E se nós formos alcançados por Cristo, saiba que ainda tem muitas pessoas que precisam.
E você tem essa capacidade, esse poder, essa autoridade dadas por Cristo Jesus, porque nós somos discípulos de Cristo. Mas não tenha medo não, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo dos perseguidores. É aquele lá do trabalho, é aquele chefe chato, é aquele colega de trabalho que fica tentando puxar o seu tapete, porque sabe que você é crente, porque sabe que você é um cristão. É aquela colega lá no trabalho também, às vezes é um familiar que vive lá pegando no seu pé, porque sabe que você é crente e fica infernizando o seu juízo para ver se você murmura. Mas fique firme. Talvez seja alguma autoridade, como nós vimos recentemente, homens tentando fechar as igrejas. Mas nós não precisamos temer os homens. Nós precisamos ter temor e tremor. É o nosso Deus, meus irmãos. Por isso, em segundo lugar, não tenham medo dos perseguidores. Não tenham medo dos perseguidores. Mas há um terceiro, não tenha medo aqui. E se por um lado, meus irmãos, não precisamos ter medo da perseguição, em segundo, dos perseguidores, o terceiro, não tenha medo aqui, é porque nós temos um Pai bondoso que cuida de nós, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Oh, meus irmãos. Isaías capítulo 41, versículo 10, o profeta vai dizer: não tenham medo, porque eu estou com você. Não temam, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 43 vai dizer: eu, o Senhor, te escolhi, eu te chamei pelo nome, e quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você passar pelos rios, eles não te cobrirão, e quando você atravessar o fogo, ele não queimará e não te deixará em brasas. O Salmo 23, o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Salmo 91 que foi lido, o salmista vai dizer que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, que o mal não chegará à minha casa, porque o Senhor é a minha rocha e a minha segurança. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Senhor acampa os anjos à nossa volta. Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos protege por trás e pela frente. Salmo 121 vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Não tenham medo, porque você tem um Deus que cuida de você. E para isso ficar muito claro, versículo 29, Jesus vai dizer: sabe os pardais? Vocês são mais valiosos do que os pardais. Vocês lembram no Sermão do Monte, quando Jesus disse: olha os pássaros, esses pássaros que estão no céu, eles não semeiam nem colhem, mas o Pai não deixa faltar nada para eles. E meus irmãos, eu queria que você olhasse para você agora mesmo e você dissesse: se Jesus não deixa faltar nada para as aves do céu, para um simples pardal, quanto mais para você e para mim, que fomos feitos conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Meus irmãos, nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. E não é porque o homem seja melhor do que tudo, não. E nem é porque também nós somos animais racionais, não. Isso é uma mentira evolucionista. Nós somos criados, homem e mulher, conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. E é por isso que o Senhor tem muito cuidado conosco. É por isso que Deus tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, da sua igreja. Jesus tem cuidado de tudo, meus irmãos. Ele complementa dizendo: olha, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Aí, meus irmãos, eu me lembrei de Daniel. Eu digo: Senhor, até eu estou conseguindo contar os cabelos de Daniel. Não está fácil, Daniel? Está bem fácil. O meu também não está muito longe, não, irmão. O meu também não está muito difícil de contar, não.
Mas esse Deus que cuida de nós, meus irmãos, sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossas cabeças. Nós não somos um pardal qualquer para Deus, não, meus irmãos. Cristo morreu por você e por mim naquela cruz de Calvário. Ele perdoou os seus pecados. Ele anulou a sua dívida. Ele zerou a sua conta com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele redimiu você, Ele justificou você. O sangue de Jesus naquela cruz do Calvário purificou a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele não vê mais os seus pecados, mas Ele vê o sangue de Cristo que te deixa alvo mais do que alegre. Portanto, meus irmãos, não tenha medo, não. Muito pelo contrário. Com esse mesmo espírito de ousadia, pregue a palavra. Pregue a palavra. Se você já foi alcançado por essa graça maravilhosa, se você sabe que não precisa ter medo dos perseguidores, nem tampouco da perseguição, porque você tem um Deus que cuida de você, descansa o seu coração e fique firme nesta missão que nos foi dada nessa vida. E que missão é essa, meus irmãos? Glorificarmos o nome de Deus e pregarmos a mensagem da cruz, a mensagem que Cristo fez, que Cristo pagou por você e por mim naquela cruz do Calvário. Diante de dificuldades, todos nós passamos, todos nós. Mas eu queria encorajar você a não esmorecer. Pregue a palavra. Seja um missionário ativo nesse campo missionário que nós estamos vivendo. Eu queria encorajar você nessa noite a não esmorecer, a não deixar essa responsabilidade somente para o pastor da igreja ou para os diáconos. Não, essa responsabilidade é nossa. Quando você estiver no seu trabalho, pregue a palavra. Quando você estiver no meio da sua família, anuncie a Jesus Cristo. Quando você estiver no meio dos amigos, diga para eles sem medo que Jesus mudou a sua vida, que Jesus mudou a sua história. E não desista, diante das lutas, de ficar firme no propósito e na missão. E esse texto termina, meus irmãos, de forma gloriosa, porque Jesus, depois de nos encorajar tanto nessa noite, Jesus termina com uma promessa nesse texto. Versos 32 e 33. Jesus dá uma promessa, mas essa promessa, meus irmãos, ela é uma promessa condicionante. Vocês percebem que começa com um se. Se. E essa promessa é tão importante para você e para mim, porque as promessas são como um fio condutor que une todos os livros da Bíblia, meus irmãos. Você vai encontrar as promessas do nosso Deus em todos os livros da Bíblia. Desde quando Deus criou o homem e a mulher e disse: multipliquem-se, espalhem-se na terra, eu estou dando tudo a vocês. Ou quando o homem pecou e Deus disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos quem é Jesus Cristo, ele já fez isso há mais de 2000 anos atrás. Mas Jesus está dizendo agora: se você me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se você me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. E essa promessa é tão importante e ao mesmo tempo é tão gloriosa, meus irmãos, porque Jesus está dizendo: olha, se você permanecer firme à minha missão, se você estiver ali junto comigo, confiando nas minhas promessas, e se você anunciar para as pessoas que você é o meu discípulo, que você é o meu servo, que você foi adotado por Deus Pai por causa do meu sacrifício, então eu também confessarei você diante do meu Pai que está no céu. Um dia, meus irmãos, quando nós passarmos desta vida, e diz a Bíblia Sagrada, Sirlene, que naquele dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra,
e abrirmos os nossos olhos lá na eternidade, lá no céu, e Cristo vai estar lá dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês. Mas aqueles que negarem a Cristo aqui nessa terra, aqueles que não reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que não quiserem ouvir essa mensagem do Evangelho, naquele dia do juízo, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Saiam de perto de mim e vão para o inferno, literalmente. Porque quando nós morremos, meus irmãos, aqueles que não estão salvos em Cristo Jesus, estes vão sentir as consequências do que é ir para o inferno, do que é viver distante da graça de Deus. E saibam que o inferno não é o final. Ainda vai ter coisa pior. Ainda vai ter o lago de fogo e enxofre, aonde Satanás, o próprio inferno e seus demônios serão lançados nesse lugar. É por isso que é tão urgente, meus irmãos, nós anunciarmos esta palavra, dizermos que ainda dá tempo. Enquanto o seu coração estiver batendo, a sua mente funcionando de forma racional, você dizer assim: eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ainda dá tempo de você receber a herança prometida para todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aonde há uma herança preparada, um banquete estabelecido na mesa, para nós ceiarmos junto com o Pai. Ainda dá tempo, meus irmãos. Basta que com a sua boca você confesse e com o seu coração você creia que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu finalizo essa mensagem, meus irmãos, dizendo que sim, cristianismo tem perseguição. E se alguém disser alguma outra coisa para você diferente disso, é porque está querendo colocar para você um evangelho Nutella. Mas esse evangelho não existe, meus irmãos. Senão Paulo não teria dito isso. Senão Jesus não teria dito que nesta vida nós teremos aflições. Jesus nos advertiu. Por isso, não tenham medo das perseguições, porque certamente elas fortalecerão a sua e a minha fé. Em segundo lugar, não tenham medo dos perseguidores, porque esses homens maus, eles só podem ir até aonde Deus permitir. Não tem como nós nos esquecermos, meus irmãos, de Estevão, o apóstolo, que não negou a Cristo, que não teve medo dos seus perseguidores, que permaneceu firme até a morte. Como nós não lembrarmos de Antipas, de Pérgamo, que não negou a sua fé e foi colocado dentro de um touro de bronze. E esse touro de bronze foi colocado em cima de uma fogueira. Mas ele não negou a sua fé, permaneceu firme até o fim. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aí nesse capítulo 10, Jesus em seu discurso disse: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Por isso, não tenham medo dos perseguidores. Em terceiro e último lugar, confiem, porque vocês têm um Deus Todo-Poderoso, que quando necessário for, assim como ele fez com Josué, ele pode até parar o sol por sua causa. Que ele entra na batalha por você, sem que você precise fazer nada. E para que você nunca esqueça, para que vocês e eu saiamos daqui nessa noite encorajados a pregarmos o Evangelho, lembrem-se das palavras que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. Não tenham medo, porque Deus está com você por onde quer que você andar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.